Let's go. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma mentoria anti-caos, uma mentoria coletiva, né? Eu vou pensar em nomes mais legais para poder a gente trazer aqui. Orlando, bem-vindo para participar mais uma aula aqui também. Vamos Essa embora. aula, essa aula aqui, ela tá acontecendo ao vivo, mas também ela vai ser gravada. Vai ser uma aula mais ou menos 1 hora, talvez até menos que isso, certo? Porque é uma aula bem rápida, onde eu vou trazer os 5 pilares de qualquer projeto. Qualquer projeto que for tocar na sua vida, você tem que garantir que esses 5 pilares deles sejam bem feitos em todos eles, certo? Porque dessa forma você vai conseguir trazer clientes e renovar clientes. Que é isso que a gente quer. A gente quer recorrência eterna, né? A gente quer que o cliente, a gente quer criar um produto legal que chama a atenção das pessoas, que faça vender bem. E quando eu vender, eu quero cuidar desse meu cliente, eu quero garantir que ele tenha o resultado que ele comprou, e isso é o que vai fazer ele voltar e ficar recomprando com vocês. Então, essa é a ideia de trazer esse conceito e vamos aqui para nossa lousa. Cadê? Aqui. Para poder a gente falar sobre isso, tá? Deixa eu minimizar aqui as coisas porque eu preciso ficar vendo quem está entrando e quem não está entrando. E aí, pessoal, vamos lá. Esses 5 pilares, ele, ele veio de um momento onde eu estava trabalhando em 3 empresas diferentes, basicamente. Certo? Eu era sócio de 3 empresas diferentes, todas as 3 empresas elas ficavam sob o mesmo teto, né? Uma empresa era um portal de conteúdo, né, para a área de medicina. Outra empresa era uma plataforma para preparatório para Enem. E uma outra empresa é a Bonsai, que é a minha empresa hoje, a única empresa que eu tenho hoje, que eu tenho, além do Jornal de Caos, né? Que eu dou atenção, que é um sistema. Então, são realidades diferentes. Isso foi uma coisa, né? Em breve eu vou publicar um material lá no meu Instagram contando um pouco da minha história, de como que a jornada vertical surgiu disso, inclusive. E vai muito dessa multiplicidade de diferentes realidades que eu vivi, identificando os padrões dessas diferentes realidades e trazendo para esses conceitos que eu consigo aplicar em qualquer caso, tá? E aí, esse aqui foi um conceito, quando eu estava preparando uma apresentação para poder apresentar para meus sócios e tudo mais, investidores, para a gente começar a entender como é que a gente vai organizar a nossa equipe, né? Porque às vezes a gente tinha uma pessoa que trabalhava em mais de uma empresa, mas ela apesar de fazer a mesma função, ela tinha naquela cadeira, ela tinha um papel diferente que na outra empresa. Então você tem detalhes assim, que aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que eu consigo fazer a gestão dessas empresas todas? E como é que eu consigo criar uma visão ampla para poder eu tentar entender o que é que faz um negócio dar certo e como que eu faço os clientes voltarem a querer ficar com ele? Porque dessa forma me ajuda a visualizar as coisas. É muito do que a gente fala aqui na jornada de causa. É a gente conseguir visualizar as coisas de maneira clara, certo? E aí, vamos lá. O que é que são essas 5 coisas, tá? Eu vou dividir aqui em blocos porque uma coisa afeta a outra, tá? A primeira coisa, para qualquer projeto, é um produto. Ou talvez a gente possa chamar também, né, de um entregável. Ou seja, entregáveis, vamos botar dessa forma, né? O que que aquela pessoa, quando ela adquirir aquele produto, ela vai ter de maneira objetiva e clara? Cara, por exemplo, aqui no Jornal de Caos, o pessoal vai receber mentorias individuais, vai ter mentorias em turmas, vai ter mentorias coletivas. A gente também tem a área de membros, com não sei quantas dezenas de aulas, com não sei quantas horas de conteúdo. Então, ou seja, tem acesso à comunidade no WhatsApp. Então, assim, você tem entregáveis, coisas que a pessoa sabe que se ela adquirir, ela vai receber, certo? É como exemplo, comprar um sapato, eu vou receber o sapato, beleza? Depois do produto, eu tenho o quê? Eu tenho que ter uma estrutura de prospecção, tá? A gente vai falar em detalhes cada um desses aqui. Mas a estrutura de prospecção é o que a gente chama, geralmente está muito vinculado ao setor de marketing, certo? Mas que tem como objetivo principal gerar demanda, tá? Gerar demanda. Então, até para complementar aqui, né? Geralmente essa parte de prospecção aqui vai estar com a equipe de marketing, principalmente. A equipe de produto, se você for um sistema, por exemplo, vai estar com a equipe de back office, né? Que seria, sei lá, uma equipe de desenvolvimento. Ou, sei lá, no caso do Orlando que está aqui com a gente, vai ter o cozinheiro, chefe de cozinhas, vai ter lá a galera da cozinha que são responsáveis por entregar o produto que é a comida, né? O prato de alimentação. Então, é só para a gente conseguir visualizar aqui mais ou menos como cada setor, digamos assim, cada setor vai trabalhar em cada etapa, tá?
Depois disso, a gente tem que ter vendas, e isso aqui é uma coisa que a galera se confunde muito, tá? Mas, Daniel, prospecção e vendas não é a mesma coisa? Já foi. Esse tempo já passou há alguns anos. Hoje é ideal que você separe esses dois setores. A gente falou sobre isso na última mentoria coletiva, né, que eu recomendei o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. Provavelmente não foi ele que trouxe isso, ou talvez tenha sido, certo? Você leviano aqui se eu disser se foi ou não foi, não sei. Mas ele foi a primeira pessoa que eu li que propôs separar a equipe de prospecção da equipe de vendas e entender isso de uma maneira diferente, tá? A prospecção, ela vai lidar com volume de pessoas. E a venda vai lidar com apenas leads qualificados. Na nossa última mentoria coletiva, a gente falou sobre leads e leads qualificados, certo? Leads qualificados são aqueles leads que têm dinheiro para me comprar, que estão no tempo, né? Já entendem que está no tempo de comprar aquele produto, que estão no nível de consciência maior, né? Ele já tem noção da sua marca, ele já está procurando você. Eu vi recentemente, eu não sei se eu trouxe isso na última aula, né? Mas eu vi uma palestra daquele Jordan Belfort, né? Que é o Lobo de Wall Street. Ele é um picareta, né? Obviamente, um golpista, porém um cara que entende muito sobre vendas, né? E aí tem a famosa cena lá do Lobo de Wall Street do venda-me essa caneta, né? Me venda essa caneta. E aí o Jordan Belfort, ele recebe uma pergunta, né? Das pessoas lá da palestra dele para que as pessoas, para que ele venda a caneta para elas. E o que ele traz nessa percepção é justamente sobre isso, né? A gente vai fazer uma mentoria também sobre vendas, mas só uma curiosidade. O vendedor em si, o setor de vendas nesse contexto aqui dos nossos cinco pilares, ele vai estar muito mais falando com pessoas que já querem te comprar e que a gente só precisa realmente se conectar com elas, tá? Não necessariamente a gente precisa convencer elas de nada. A gente só precisa entender por que que elas chegaram até ali. Então é por isso que o Aaron Ross, né, ele separa essas duas frentes, onde a prospecção eu gero o interesse na pessoa e a parte de venda se conecta com o cliente para poder facilitar com que ele tome a decisão. Clientes que estão prontos para me comprar, certo? Não é todo mundo. Quem qualifica isso, né, quem funila isso é a prospecção. Beleza. Qual é o objetivo do setor de vendas, pessoal? Não tem outro, né? Vender. Eu vou falar até de outro termo aqui, né? Converter. Vou botar só converter, que aí é melhor nesse sentido, tá? Converter. O setor que fica responsável por isso geralmente é o comercial, tá? É, E aí, beleza, tem um produto. A partir do meu setor de marketing, eu gero a demanda, né? Eu desperto o interesse das pessoas. A gente vai falar sobre como que esses pontos se conectam também. Depois vem para um responsável de vendas, que aí pode ser até a mesma pessoa, inclusive. No caso de uma equipe pequena, muitas vezes vai ser a mesma pessoa, mas geralmente o ideal é que você tenha uma pessoa só para fazer prospecção e uma pessoa só para vendas. A pessoa de vendas vai se conectar com aquela pessoa para poder gerar a conversão, a transição, mas aí a gente não pode parar de atender o cliente por aí, senão a gente seria sacana. Depois disso vem o quê? Vem o suporte, que o que é que o suporte faz? Ajuda a usar o produto, tá? Geralmente você tem um setor literalmente chamado suporte para isso, né? O saque, né? O saque, ou só suporte mesmo, tá? E por fim, eu tenho o que a gente chama hoje de CS, né? Que não é Counter-Strike aí para os fãs. É sucesso do cliente, beleza? Que o que é que o sucesso do cliente faz, deve fazer? Ajuda. E por que que ele é diferente do suporte também, tá? Ajuda o cliente a ajuda o cliente a alcançar o resultado. Beleza? E aí eu vou botar aqui um item importante de como essas coisas todas aqui se conectam com relação ao atendimento do cliente, tá? Então, beleza.
Produto, prospecção, venda, suporte, sucesso do cliente. Só para ficar bonitinho aqui. Sucesso do cliente, geralmente a galera chama de CS, né? Ou de sucesso do cliente, CX, tem várias CX, tem vários termos diferentes, mas tudo tem o mesmo objetivo, tá? Que é fazer com que o cliente alcance o sucesso que ele tem. Mas que sucesso é esse, Daniel? E aí é onde tudo se conecta, certo, pessoal? Aqui nesses 5 pilares, que é o ponto que vocês têm que entender em qualquer negócio que vocês vão ter, seja um sistema, seja um restaurante, o que for, tá? O que for, deixa eu ver aqui rapidão, que acho que tem alguém querendo entrar. Peraí, perdão. Vai, Derald aqui. Fala, Derald. Fala aí, beleza? Desculpa aí, velho, eu não vi que você tinha pedido para entrar. Ah, não, tranquilo. Já tô tocando aqui. Beleza. Beleza? Então, pessoal, temos esses 5 pilares aqui principais, certo? O que é que a gente tem? Produto responsável por garantir, né, existir, por desenvolver os entregáveis para o meu cliente. Como eu falei, o que é que são entregáveis? A mentoria individual, no caso aqui dessa mentoria. Mentoria individual, mentoria em turma, mentoria coletiva, temos as horas gravadas lá, né, a área de membros com as horas, eu tenho a comunidade no WhatsApp, eu tenho os materiais também que acompanham, tudo isso é entregável, certo? No caso de um restaurante, nós temos os pratos principais, temos as entradas, temos sobremesas, temos bebidas, temos vários entregáveis. Isso é o produto. Você tem um produto nos 5 pilares que você vai tocar do seu projeto. Prospecção tem a responsabilidade de gerar demanda. Ou seja, eu tenho o produto, eu preciso fazer com que as pessoas despertem interesse por esse produto. E aí, esses interesses se tornam contatos que vão entrar no meu funil. Aí você lembra da primeira mentoria coletiva que a gente teve, né, do funil de vendas. Esses leads vão entrar no funil, serão qualificados por essa equipe de prospecção. E aí, os leads qualificados podem comprar. Você tem dinheiro para comprar, estão na hora de comprar e tem um nível de consciência mais avançado, ou seja, eles já estão decididos que eles precisam de um produto, a gente só precisa entender por quê. Vai para a equipe de vendas que o objetivo é converter, é entender esse porquê, atender o cara, falar assim, ó, cara, a gente entende o que você está querendo buscar e a gente tem uma solução específica para isso daqui, para atender essa necessidade que você está querendo. Converteu, essa pessoa entra num processo que a gente chama processo de onboarding, onde eu vou colocar ela para utilizar o meu produto, e aí o suporte entra em jogo para poder configurar o sistema, para poder, ou no caso do restaurante, o garçom vai lá e entendi a necessidade do cliente. Agora eu vou lá e o cliente vai me passar orientações. Cara, eu quero comer um filé com arroz à piamontese, mas o filé ele tem que ter alho de tal forma, não sei o quê, vai fazer algumas requisições. Alguns clientes vão fazer, outros clientes não vão fazer. Mas geralmente essas requisições são uma forma de você personalizar a experiência do cliente para que ele consiga melhor ter a experiência com o seu produto, com aqueles entregáveis que vocês estão desenvolvendo. Esse é o trabalho do suporte. Uma vez que isso foi feito, a gente tem o sucesso do cliente, que fica responsável, né? Ou seja, o suporte foi lá, personalizou a experiência do cliente. Eu tenho agora o sucesso do cliente, que vai garantir com que essa pessoa ela alcance o resultado que nós prometemos para ela que ela iria alcançar. Ou aquele resultado que ela olhou para o nosso produto e falou: esse produto vai me ajudar nesse ponto específico. O trabalho da equipe de sucesso do cliente é garantir que essa pessoa ela alcance isso, certo? Dá um exemplo aqui também para a gente não entender que isso é uma coisa só de sistema, só de startup. Vou pegar o caso do restaurante aqui do Orlando, tá? Vamos dizer que o sucesso do cliente seria o metric do restaurante, que vem ali, ouvir o que o cliente falou, pegar os feedbacks, oferecer um prato diferente para poder ver se atende até melhor o estilo de alimentação que ele quer. Ou seja, eu estou gerando valor para o meu cliente ali constantemente, que vai fazer o quê, pessoal? Quando você tem esses 5 pilares aqui bem estruturados, vai fazer isso aqui, ó. Vou botar com essa cor aqui. Vai fazer com aquele cliente que entrou aqui, ele volte, compre de novo. E ele fica nesse ciclo. Se eu acerto essas 5 pilares principais, eu garanto com que ele fique voltando sempre para mim, comprar novamente. Eu quero ter essa experiência de novo. Vocês sempre estão inovando, vocês sempre estão fazendo alguma coisa melhor, certo? Mas o que é que conecta todos esses pontos? O que é que conecta um cliente de um projeto a querer, a querer passar por essas etapas, tá? E aí é onde está o grande pulo do gato, certo, galera? O grande pulo do gato que para mim foi muito, muito revolucionário. Isso daí me gera muito resultado em impulsionamentos, inclusive.
É um conceito que parece até meio óbvio da publicidade, não é da publicidade, mas do marketing em si, mas é, é, não é uma coisa muito frequente, mas que eu percebo, né, nos anúncios que eu rodo e tudo mais, para clientes, né, etc., que funciona bastante, tá? Funciona muito. Que é o seguinte, pessoal. Quando eu conversei com vocês sobre vendas, acho que conversei individualmente e tudo mais, eu falei muito sobre a gente, o que o cliente compra não é um produto, uma solução ou um problema. O que o cliente compra é uma transformação. Ele compra a visão dele no futuro sobre como ele vai estar após ele ter a experiência com aquele produto, certo? A questão é, como que eu comunico essa transformação? E aí é onde está o pulo do gato, certo? Tudo que um cliente, como você comunica isso, né? Tudo que um cliente quer alcançar no final desse ciclo é o cumprimento de nossa parte como empresa, como projeto, de uma promessa que foi feita para ele, certo? É isso que a gente comunica para o cliente. Quando vocês veem um anúncio no Instagram, na rede social, quando o cliente ele vê um cardápio de um restaurante, o cardápio e o anúncio, ele é efetivo quando eu prometo para o meu cliente alguma coisa, um resultado que ele vai alcançar. Eu prometo o que para ele? Eu prometo uma transformação, tá? Eu prometo uma transformação. Promessa não necessariamente é garantia. A natureza de promessas, das promessas, é que elas são imutáveis, independente das condições, beleza? Porém, você não tem como garantir que tudo que ele vai fazer vai ser realizado. Você vai ajudar ele a alcançar esse resultado a partir desses cinco pilares bem estruturados. Por quê? Porque às vezes vai chegar um cliente para você com uma promessa que você não sabe se você consegue entregar, ou com uma promessa não, com um problema que você não sabe que você consegue entregar. Porém, você tem uma estrutura de cinco pontos, onde você vai ajudá-lo ele a alcançar esse resultado, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, beleza? Quando a gente fala sobre produto, tá? Aí vamos pegar aqui um caso aqui mais amplo, tá? Mais icônico, né? Pega lá o caso da SpaceX, né? Do Elon Musk. Os caras, o que ele está prometendo ali com a questão dos foguetes que dão ré, é que, primeiro, a viagem espacial fica muito mais barata, né? Porque você não precisa destruir o equipamento, ele volta, você consegue reaproveitar ele para mais viagens. O que, em algum momento, a tecnologia vai avançar para poder você conseguir fazer viagens interplanetárias, fazer viagens sejam turísticas, sejam missões espaciais, etc. e tal. Beleza. Então, aquele produto ali que ele está desenvolvendo tem uma promessa intrínseca nele, né? Eu acho que, se não me engano, é o Sócrates, não foi o Sócrates, não foi o Platão, né? Ele falava, né? Antes de existir alguma coisa, existe a ideia da coisa. Promessa que aquela coisa é. O que aquilo ali vai ser. Então, quando você olha para um produto, ele intrinsecamente, se vocês olharem ao redor de vocês, ele tem uma promessa, uma coisa que quando você olha, intrinsecamente, ele já comunica a você. É, é, Então, a promessa está presente no produto nesse sentido, quando eu entendo o problema que aquilo dali resolve, certo? Quando eu falo de prospecção, eu pego essa promessa, eu pego essa promessa e eu esclareço ela para as pessoas. Por isso que uma promessa, quando a gente vai falar de comunicação, ela tem que ser clara e oferecer. Vou mudar esse termo aqui. Ela tem que oferecer um benefício facilmente entendível. Entendido.
Dá um exemplo de um anúncio, tá? Vocês vão ver um anúncio no Instagram. Fature até R$ 10.000 em mentorias por semana. Uma promessa. Não estou garantindo pro cara. Mas talvez eu tenha cases que mostrem isso daí. E ainda tem o jogo de palavras, né? Até R$ 12.000 por semana. Tem um benefício claro e é facilmente entendível. Eu entendo qual o benefício de eu consumir esse produto. Logo de cara. Já faço a promessa para ele. Beleza. Novamente, promessa não é mentira. Isso é um ponto importante que eu quero trazer. Por isso que existe suporte ao sucesso, tá? Prospecção e vendas, eu vou prometer e deixar isso muito claro, que eu entrego isso para você. Suporte ao sucesso eu garanto. Mas garanto não no sentido jurídico da palavra, eu garanto no sentido de acompanhamento, de estar junto de você para você alcançar isso daí. Beleza? É... Aí o cara ele foi lá, clicou no anúncio. Porra, gostei dessa promessa. Quando ele clica no anúncio, deixa o lead dele. O que é o lead, pessoal? Nome, e-mail e telefone. A gente entra em contato com ele para poder conversar com ele, porque agora a gente quer afunilar quem que a gente quer que seja nosso cliente. Se para o cara consumir um produto que vai dar de benefício para ele R$ 12.000 por semana e ele não tem R$ 5.000 para pagar, por exemplo, no produto, talvez, isso é situação hipotética, talvez não seja o cliente que eu quero ter. Então, na hora que eu ligar para esse cara, a minha equipe de prospecção aqui, ligar para esse cara, essa vai ser uma das perguntas que ela vai fazer em 15 minutos. Tudo bem, fulano? Vi aqui que você se interessou. Me conta mais um pouco, não sei o que, não sei o que. Ó, fulano, o nosso produto para poder alcançar esse resultado, ele vai estar numa faixa entre 4 e R$ 6.000. Essa faixa faz sentido para você? Ah, cara, aí é muito caro para mim. Falou, ó, fulano, não tem problema não. Então, depois a gente fala com você. Já elimina, tá ligado? Obviamente eu tô falando aqui de maneira chula, né? Mas já elimina. Eu até dei esse exemplo na última mentoria, né? Que eu vi um anúncio de um cara que tava vendendo um IA para prospecção. E aí, na hora que eu entrei lá, ele falou assim: quanto sua empresa fatura? E tinha 5 tabelas, né? 5 etapas. Aí eu botei lá numa etapa. Aí o cara já recebia, ó, o produto tal não está pronto para você. Não é para você ainda. Ele já eliminou o cara, já qualificou. A partir do momento que eu encontro alguém que tem que passa nos meus critérios de qualificação, eu venho para vendas. Percebam, pessoal. Tudo que está movimentando a pessoa nesses pilares é a promessa que foi feita para ela. Ela está vindo porque ela está com essa ideia na cabeça. Quando chega aqui em vendas, em tese, não é o cara tirar pedido. Esse aqui é o grande ponto. Nesse momento aqui, por quê? Porque vendas também faz parte da entrega do produto, pessoal. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando eu vendo alguma coisa para alguém, quando eu ajudo a pessoa a tomar decisão, essa empolgação que ela vai sair dessa reunião, essa vontade que ela vai sair dessa reunião, ela vai ajudar essa pessoa a alcançar o resultado que a gente prometeu para ela. Agora, se eu forço ela a comprar e ela sai desmotivada, ela sai achando que ela tomou um golpe, aí, cara, ela não vai alcançar nunca, porque ela vai se sentir ruim. Então, a parte de vendas, quando eu me conecto, né, a ideia aqui que eu estou falando com o cara, a minha ideia aqui é me conectar com o cara. Por isso que o Metri, também como vendedor, né, tudo é venda, né, pessoal? Isso, no final das contas, tudo aqui é venda. Mas no sentido de querer fidelizar o cliente, ele está constantemente se conectando com o cara. Como é que vai a família? Pô, nunca mais vi o senhor aqui. Como é que tá aquela coisa? Como é que tá isso aqui? Me conta mais sobre isso. Realmente está interessado na vida daquela pessoa, com aquela situação, na história daquela pessoa. Porque isso faz com que a pessoa se engaje também para poder fazer o processo e ter o resultado. E aí, uma vez que que foi se conectou com ela, né, e vendeu o produto, ou seja, vendemos o produto. Agora a gente vai ajudar ela a configurar essa experiência, entender agora de maneira mais específica, não tão emocional, mas agora de maneira específica, o que, o que que ela pensa ou o que que ela tem que fazer, quais são os pontos que ela tem que fazer. Ó, se ela tem que assistir uma mentoria, então ela precisa se comprometer, para poder alcançar essa promessa, ela precisa se comprometer
a participar das aulas, por exemplo, aqui na mentoria. Beleza, a gente quer alcançar, fazer os projetos avançarem 5 vezes mais rápido. Tem que participar das aulas, tem que ver as aulas lá no curso. Tudo isso faz parte do processo, tem que executar os exercícios para poder vocês alcançarem o resultado. Por quê? Porque eu sei que se vocês fizerem, vocês vão ter o resultado que vocês querem, como vocês já estão tendo, né? Vocês dois, principalmente, estão aqui na turma. A gente já sabe, né, que o Orlando já está lendo mais livros, está se organizando melhor, fazendo controle de finanças. Derod também já está no processo de vendas aí do projeto dele. Tá todo dia ali publicando, crescendo o Instagram dele. Obviamente, isso aí é mérito do outro mentor dele nesse processo, mas está organizando as tarefas, está organizando a parte financeira. Então, se executa, vai ter o resultado. Se não executa, não vai ter o resultado. Esse ponto é importante, por quê? Porque é aqui no suporte que a gente exige o compromisso do cliente para que ele faça parte, certo? Então aqui, cara, é onboarding e compromisso do cliente. É necessário isso, pessoal, porque nós queremos cumprir a promessa, a gente quer que o nosso cliente dê resultado. A gente não quer que o nosso cliente saia triste e frustrado do processo. Tem que dar resultado. Até porque isso é bom para a gente, isso é bom para o cliente. E é isso que a gente quer. Que aí, beleza, o suporte vai lá, configura a experiência, ele dá a preparação para o cliente agora. Eu preparei a ferrovia ali que o meu cliente vai se guiar. Agora vai para o sucesso do cliente. E aí, o sucesso do cliente é acompanhamento, tá? Acompanhamento, acompanhamento personalizado. Dá para fazer isso em massa também, tá? Dá para fazer isso em massa também. Uma das grandes vantagens da Bonsai, inclusive, da gente como empresa, é que a gente tem um acompanhamento muito próximo do cliente, tá? Muito próximo mesmo. Aqui agora na reunião eu recebi uma mensagem agora de um professor no meu privado, agradecendo por uma situação lá que ele acabou usando o sistema de uma maneira errada. A gente foi lá e corrigiu, coisa de um dia no máximo a gente já tinha resolvido a situação dele. E aí corrigimos alguns bugs que a gente notou para não acontecer mais. Mas a comunicação foi crucial nesse processo. Então, esse acompanhamento aqui, pessoal, também é comunicação. Não deixem o cliente de vocês na mão. Veja, pessoal, essa aqui é a parada mais importante de tudo, tá? Isso aqui é isso aqui que ajuda muito mais a você fazer isso aqui, a você ficar fazendo o cliente voltar. Quando eu me conecto com o meu cliente, quando eu converso com ele, e eu tenho processos estruturados nesses 5 pilares, fazendo o que cada um tem que fazer, você pode ter certeza, esse cliente não vai querer deixar você, cara. Não vai querer. Não vai querer. E quanto mais personalizado, melhor. Obviamente, muitas vezes você cobra por essa personalização. Mas eu não recomendo fazer uma coisa. De alguma maneira, o seu cliente tem que ter contato com a sua empresa, com a sua marca. Sabe? Ele quer ligar, ele quer mandar mensagem no WhatsApp. Não estou falando com você especificamente. Se puder ser com você, melhor ainda. Mas você também tem outros afazeres, tem que estar precisando crescer a empresa. Só que, ao mesmo tempo, você também ter conexão com o cliente te ajuda a ver os pontos que você precisa fazer para poder crescer a empresa. Isso ajuda muito. Mas eu entendo também que é impossível você ficar nas suas costas. Então, pessoal, isso aqui é ouro, tá? Quando vocês forem olhar o projeto de vocês, façam exatamente essa tabelinha aqui. Produto, prospecção, venda, suporte, sucesso. E estabeleçam o que que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas para poder eu conseguir entregar para o meu cliente essa experiência que ele está buscando. Tudo nisso aqui tem um processo que vocês podem estabelecer, o POP, né, que a gente falou lá atrás. Processo operacional padrão. Vocês podem fazer isso, ou vocês podem, se vocês só conseguirem visualizar isso em tela, já ajuda vocês. Quando no papel mesmo, vocês pegarem o papel, o caderno de vocês aí e falar assim, beleza, eu vou lançar, Derod tem a mentoria aí, vou lançar a mentoria, beleza. Produto. Quais são os entregáveis do meu produto? São esses. Beleza. Prospecção. Qual é a promessa que eu vou falar para as pessoas? Essa promessa tem que ter um benefício facilmente entendível. Beleza.
Aí, depois disso, dessa frase dela, é fazer um anúncio. É fazer um anúncio, tá ligado? Impulsionar eles. A gente pode falar sobre isso em outras aulas também, para falar isso na mentoria individual. Vendas. Qual é a minha estratégia de vendas com a pessoa para eu me conectar com ela? E aí temos a questão dos 6 passos de vendas. Veja, tudo tem técnica, tudo tem processo. Suporte. Quando o cliente converter, o que é que eu tenho que fazer para poder ele estar alinhado comigo? Eu tenho que fazer uma reunião de onboarding com ele, depois eu tenho que colocar ele no grupo de WhatsApp, que aí facilita a comunicação. Tem que disponibilizar para ele tal coisa, o calendário, aqui o calendário, ele para poder marcar a reunião, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Aí cada empresa vai ter a sua complexidade, tá? O cliente chega no restaurante, tem que ter, já é claro lá que tem uma pessoa para receber o cliente que vai direcionar ele até a mesa. Veja, a gente tem que facilitar o cara de consumir. Ele não pode ficar ali esperando a cabeça para cima. O cara tem que entrar, "Ô, tudo bem com você, não sei o quê, mesa para dois, mesa para três, não, aqui, fiquem à vontade. Meu nome é fulano, não sei o quê. Eu estou facilitando a vida do cara. Por isso que é legal até a gente olhar nos concorrentes. Vai no restaurante que você considera que tem uma experiência bacana, compara com a sua experiência e fala assim, pô, por que que o cara, por que que o garçom fala o nome dele? Eu vou te atender hoje. O cara fala essa palavra, né? Eu acho que no Outback isso que acontece, né? Eu vou te atender hoje. Por que que ele fala isso? Porque na hora que eu for procurar garçom, o cliente for procurar garçom, ele sabe quem procurar. O que é que o cliente vai esperar? Que esse garçom esteja olhando para mim recorrentemente. Vai ter os garçons ali daquela outra mesa e vai ter o garçom aqui da minha mesa. Esse cara sabe que tem que olhar para minha mesa. Isso é um processo de suporte, obviamente, que se conecta também com a ideia de um sucesso do cliente. Terminou, o pessoal comeu a comida, vem o maître, pergunta lá, como foi a refeição do senhor, tudo mais, não sei o quê. Tá valendo a pena, não tá valendo a pena? Então, o que é que podemos melhorar? O que é que a gente pode fazer para tornar a sua experiência mais prazerosa, mais confortável, sei lá. Aí tem N, cada mercado vai ter o seu, mas se vocês conseguem acertar essas 5 coisas, vocês podem ter certeza, o cara volta. E se vocês errarem em alguma delas, algumas são mais graves que outras. Se você errar na venda, você não vende. Se você errar na prospecção, você não traz lead qualificado. Se você errar no produto, aí você quebra tudo. Porque é difícil vender um produto que não tem entregado, certo? Se você erra no suporte, pode ser que o cliente ele fica meio capenga, já tem uma experiência meio ruim logo depois da compra. Se você erra no sucesso do cliente, pode ser que ele não alcance o resultado que você prometeu para ele que ele iria alcançar. E ele não se comprometa. Você errou no suporte, ele não se comprometeu o suficiente, não vai ter o resultado, vai falar mal de você, dizendo que comprou um negócio esperando uma coisa e recebeu outra. Mas quando você exige o compromisso do cara e ele não cumpre, fica na cabeça dele que ele falou assim, velho, se eu não tô tendo resultado porque eu não tô cumprindo. Mas está sendo entregue. Entendeu? Então, é isso. Esses são os 5 pilares principais de qualquer projeto, tá? Aí a gente pode também falar aqui, pessoal, só para desencargo de consciência, que tudo isso aqui são coisas que envolvem back-office e front-office, mas de uma empresa, obviamente. Toda empresa também vai ter, né, abaixo disso aqui tudo, toda a parte administrativa, né? Ixi, foi isso aqui. Toda a parte administrativa que vai ter, né? Financeiro, que também são partes absolutamente cruciais de qualquer empresa, né? Contábil, sei lá, suprimentos, talvez possa fazer parte do setor de produtos também, né? Etc. Todas essas partes aqui, elas são absolutamente cruciais para o funcionamento de uma empresa. Porém, não, o cliente da gente não se interage com isso aqui. Isso aqui é a gente. Isso aqui é a gente com a nossa própria empresa. O cliente interage com esses pontos aqui. Por isso que eles são os mais importantes, tá? São os mais importantes na natureza de um projeto que quer dar receita e que quer escalar, quer dar retorno, tá? Galera, é tudo que eu tenho para vocês hoje, uma aulinha rápida aqui de mentoria. Quero abrir aí para dúvidas, comentários, se ficou alguma dúvida, se valeu a pena. Estou fazendo a parte agora do sucesso do cliente aqui de vocês. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone. Pode. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para entender bem aí. Acho que a gente já tem conversado um pouco sobre isso em outra aula, mas
já gravei aqui para aplicar no meu projeto. Os Massa. cinco, os 5 passos aí. 5 passos. Tem outros pilares assim que a gente poderia conversar também, tipo como organizar isso com equipes maiores, tá? Posso trazer isso numa outra mentoria, mas assim, não vou complicar demais esse processo. O Orlando falou que tava em deslocamento também, eu não sei se ele vai conseguir falar, mas galera, de qualquer forma, a gente tá lá no grupo de WhatsApp, temos também as nossas mentorias individuais. Dá para adaptar em tudo, Orlando falou, né? Os processos. Com certeza, Orlando. Com certeza. A ideia é essa mesmo. É padronizar a forma de analisar para que a gente consiga estruturar. E aí você falou aqui, ele falou aqui no chat, né? Lá no restaurante tem muito o que fazer. Cara, sempre tem o que fazer. Isso aqui é a parada interessante. Para fazer isso, essa ferramenta aqui eu gosto bastante. É você separar as pessoas, principalmente, pessoas e processos em caixinhas. Qual é o processo do produto? Para eu desenvolver o produto, cara, tem que lidar com o suprimento, tem que estar aqui na hora, tem que estar 6 horas da manhã, tem que estar resolvido isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E olhar onde estão as lacunas, para poder garantir que o entregável para o cliente vai acontecer. Prospecção, pô, como é que a gente está gerando demanda para o restaurante? Tem que dar uma olhada na fachada, tem que ver se a gente vai fazer impulsionamentos em redes sociais. O que é que a gente pode fazer? A gente, lá na Jornada de Caos, né, a gente vai fazer uma aula ainda sobre a orquestra de vendas, que a gente vai falar bem específico nessa parte aqui de prospecção, mas ainda assim, com certeza, até porque o Orlando está fazendo inclusive uma mentoria com outro cara especializado no ramo de restaurantes, que deve ter um N coisas que dá para fazer para gerar demanda, no iFood, né, na própria fachada do restaurante, etc. Tem coisas que vão ser necessárias de investimento, obviamente. E aí tem que ver como ornar isso daí, né? Como equilibrar isso daí. Na parte de vendas, como é que está sendo o nosso atendimento? Qual é o roteiro que o meu garçom tem que falar? Qual é o roteiro que o mestre tem que ter? Né? Existe um roteiro, existem guidelines, né? Linhas de coisas que a pessoa tem que conversar. O que é isso, né? Para poder a gente fazer os treinamentos com as pessoas também, a gente ensinar isso daí para elas, para passar a experiência. Lembre-se, o cliente é a principal pessoa nesse processo todo, é o cliente. Não é o emprego, não é o trabalho, é o cliente. O cliente é o mais importante de tudo. É ele que a gente tem que olhar em primeiro lugar. Obviamente, olhando um trabalho que seja prazeroso de fazer. Mas, velho, nada mais prazeroso. Eu vejo muito isso até, falando no ramo de restaurantes, eu vejo muito isso até no Pesadelo na Cozinha, no Kitchen Nightmares, né? Que é o mesmo programa, só que o original. Cara, nada melhor para um garçom receber um elogio de um cliente pelo fato de ele ter sido bem atendido, pelo fato da comida ter chegado quente, ter chegado na hora, tá ligado? Tudo isso é processo e organização, olhando para esses pequenos aspectos. Suporte. Pô, meu cliente está tendo a ajuda que ele precisa para poder fazer o pedido, ele está entendendo o cardápio. O cardápio está muito grande, está muito pequeno, a letra está muito grande, está muito pequena. O cara tá olhando o olho, tá ficando apetitoso. Será que eu posso personalizar o texto do meu cardápio para poder eu gerar na cabeça do cara o desejo de comer a comida, né? Acho que eu falo muito do cardápio do Outback, né? Que você lê a parada, você fala assim, não sei o quê, macarrão, massa, aí volta o nome italiano, regado a não sei o quê, papapá, com pétalas de... Véi, maricagem, mas dá vontade de comer o negócio, tá ligado? Dá vontade de comer. E sucesso do cliente. Depois que o cliente terminou de comer, eu fui conversar com ele, eu fui ver se estava tudo certo. Falei para ele sobre uma próxima oportunidade. Ó, a gente está lançando esse prato novo também para que vocês possam voltar, não sei o quê. Ofereci uma cortesia para ele ter uma experiência melhor, sabe? Isso daí, cara, é você estar com a cabeça ligada 24 horas por dia. Mas não no sentido estressante da coisa. No sentido prazeroso de você chegar e falar assim: eu quero entregar uma experiência legal para as pessoas que me compram. As pessoas têm que pagar para mim, ela tem que sair feliz daqui. Tá ligado? Por quê? Porque dinheiro é confiança. A gente falou sobre isso já. Dinheiro é confiança. E eu quero ser um cara confiável. Então, eu me importo que o meu cliente sinta-se acolhido nesse processo. Que ele dê um feedback e eu escute. Se fizer sentido, claro. Se não fizer sentido, né? Mas se fizer sentido, como é que você consegue adaptar isso? E aí você pode ter certeza, o cliente se engaja com você. Ele vai gostar, tá ligado? Porque no fim das contas, é tudo sobre conexão. É tudo sobre a pessoa ouvir a outra. O que a outra está sentindo. Se a gente fala muito no processo de vendas,
na experiência do cliente. E a gente fala também naquele livro, né, que é o do... Esqueci o nome do autor, mas vocês devem conhecer, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O aprendizado principal é: escute mais do que fale. Se interesse genuinamente pelo outro. Isso faz com que você se torne uma pessoa interessante. É o Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele mesmo. É uma frase também que uma professora minha falava lá nos Estados Unidos, a professora Deborah Morrison. Ela falava assim: pessoas interessadas são pessoas interessantes. Quando você escuta a outra pessoa olha para você com outros olhos. Mas tem que escutar de verdade, tem que ser sincero. Não pode ser só é isso mesmo, você tá ali, na sua cabeça tá aquela ansiedade pro cara comprar logo, tá ligado? É melhor até que ele não compre um produto seu se você vê que aquilo ali não faz sentido para ele. Por isso existe a qualificação do lead. Por quê? Porque você pode não ter vendido para ele, mas ele vai com certeza vai te indicar uma pessoa que pode querer comprar você. Tem muita gente no mundo, gente. A gente não precisa vender para todo mundo. A gente precisa pegar uma parcela e entregar a melhor experiência possível, porque aí essa parcela vai se multiplicando. Beleza? Beleza, Alvo. Belezal. Vamos fechar por aqui então. Se tiverem mais alguma dúvida, esse vídeo vai estar no YouTube também. Eu olho os comentários lá. Quem estiver vendo pelo YouTube, pode deixar um comentário aqui que eu vou responder. E também lá no nosso grupo de WhatsApp e nas mentorias individuais. Beleza? Obrigado demais por vocês hoje à noite e até a próxima. Valeu, valeu. Valeu!